o teu magnetismo possa cortar tudo isso. Coloca também, Jesus, sua mão poderosa. E aqui eu peço para os irmãos que estão nas suas casas assistindo, imagine assim, aonde você quer que Jesus quer que Ele cure em você agora. Peça para Jesus colocar a mão em cima desse lugar que dói, nesse órgão que você está fazendo tratamento. Onde quer que seja, peça para o Mestre no seu pensamento, você que está aqui ao vivo, peça para Jesus colocar a mão poderosa sobre essa região do seu corpo, onde você quer que Ele cure. Jesus, por misericórdia, atenda os nossos pedidos. Nós sabemos que tudo é de acordo com o nosso merecimento. Por isso nós recorremos, Senhor, ao Teu amor e à Tua misericórdia, que por cada um de nós é infinita. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, hoje a palavra ficou comigo, encarregado de fazer a nossa reunião, apresentar, fazer a preparação para depois a gente tomar o passe. E o tema que eu escolhi, ele é muito pertinente, porque é muito comum, quando acontece alguma coisa, um acidente, quando há um desencarne prematuro, né? Quando uma criança desencarna prematuramente, um acidente, e às vezes a gente vai visitar, é comum a gente estar num velório e ouvir alguém abraçando alguém, tentando consolar e dizer assim: foi Deus que quis, é a vontade de Deus, Deus quis assim, não é? Vocês já não ouviram isso? A pessoa tentando consolar alguém, ela abraça e diz assim: ah, Deus quis assim, fazer o quê, né? Quem é Deus? Que é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos não é quem é Deus, é o que é Deus. E os Espíritos responderam para Allan Kardec: inteligência suprema, causa primeira, primária de todas as coisas. E João, o evangelista, ele nos diz que Deus é amor. Deus. Você acha que o amor ia querer que a gente sofresse? Você acha que o amor ia querer causar dor em alguém? Deus é amor. Então, assim, não é Deus que quis. É sobre isso que a gente vai falar essa noite. Porque a gente imputa que todos esses acontecimentos ruins, que a gente acha ruim para a nossa vida, foi Deus que quis. E, na verdade, não é bem isso. Não é que Deus quis, não é que Deus quer que a gente sofra. Deus nos fez simples e ignorante, mas com potencial para atingir a angelitude. Quando? Um dia. Mas Ele nos coloca sob a lei de causa e efeito. Ou seja, se eu estou sofrendo, se eu estou vivendo um momento difícil, se está acontecendo uma coisa ruim para mim nesse momento, se eu estou vivenciando um momento ruim, difícil, de dificuldades, existe uma causa. E essa causa, quando você vai investigar com olhos caridosos, quando você olha para a sua vida um pouquinho assim para trás, com caridade, com atenção, você vai ver que aquilo que você está vivendo, que aquilo que você está passando agora, em algum determinado momento no seu passado, tem a sua mão, tem a sua contribuição. De uma certa forma, foi nós mesmos que acabamos atraindo aquilo para nós. Ah, mas eu não lembro isso, eu não fiz isso nessa encarnação.
Eu não lembro disso, eu não lembro ter feito mal para ninguém, por que eu estou sofrendo isso? Aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, causa anteriores das aflições, causas atuais das aflições e as causas anteriores. A gente não se lembra, mas ninguém sofre injustamente. Ninguém colhe no lugar do outro. Nós colhemos, nós estamos colhendo o que nós semeamos. Ninguém colhe o que o outro semeou. Não. Tudo o que está acontecendo na nossa vida, por mais que seja difícil para a gente admitir, mas tem a nossa coparticipação. Então, qual o sentido da expressão seja feita a tua vontade? Nós acabamos de fazer o Pai Nosso junto aqui. E nós falamos, seja feita a tua vontade. Será que a gente quer mesmo? Qual é a vontade de Deus? Se seja feita a tua vontade, mas a gente sabe qual é a vontade dele? Qual é a vontade de Deus para conosco? Qual é a vontade? O que o Pai espera de nós? O que Ele quer de nós? O que Ele espera de nós? Lembremos que Deus é amor. O Pai quer que a gente ame. Ele quer que a gente perdoe. Ele quer que a gente seja caridoso. Ele quer que a gente se coloque... É a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Como era entendido a caridade, né? Como devemos entender a caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O Pai quer que a gente ame. Então, qual é a vontade do Pai? Que a gente não sofra. Deus não quer que a gente sofra. Nós sofremos porque nós somos dotados do livre-arbítrio. A gente pode fazer o que quiser. Todos nós podemos sair daqui hoje e ir para nossa casa, direto para nossa casa, descansar ou ir na feira. A gente pode fazer o que quiser. Você pode sair daqui, pegar inclusive uma arma e machucar alguém. Deus vai colocar a mão na frente e dizer assim, não, filho, não faz isso. Não. Ele não vai. A gente pode tudo, inclusive fazer muito mal para os outros e para nós mesmos. Porque quando a gente machuca alguém, quando nós prejudicamos alguém, a gente se algema a esse alguém. Nós nos machucamos também. Quando fazemos alguém sofrer, nós também iremos sofrer. E quando a gente, por isso que é importante fazer o bem. Quando a gente faz o bem retorna para a gente. Ah, mas então só me fazendo mal. Que Jesus ensinou quando a gente estivesse debaixo de pancada. Você vira para cá e vem paulada. Você vai para lá e vem paulada. De todos os lados vem paulada. Mas na minha vida só acontecem coisas difíceis. Não é dando paulada que você vai resolver. É nesse momento que você tem que perseverar no bem. A gente não pode pagar o mal com o mal. O Divaldo, através da Joana, ele diz assim, o mal que me fazem, o mal que as pessoas me fazem, não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me torna mal. Deu para entender? O mal que as pessoas me fazem, não me faz mal. Pode me prejudicar nessa encarnação. Mas o mal que eu faço para os outros, esse me faz mal, porque ele me torna uma pessoa má. Percebe? Por isso que a gente não pode ferir os outros, né? Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente pratique a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A vontade de Deus é o bem. Jamais entenda que Deus quer que a gente sepulte um filho nosso em tenra idade, que um filho nosso sofra um acidente e morra, né? Um jovem, quantos jovens desencarnam com um acidente de moto, de carro, quantos e quantos não acontece? Foi a vontade de Deus, não foi a vontade de Deus. Naquele acidente,
quando é investigado, sempre tem um ou outro que cometeu uma bobagem. Ou alguém que bebeu, ou alguém que errou, ou alguém que não obedeceu. Não é a vontade do Pai, é o mau uso do nosso livre-arbítrio. Eu fiz uma escolha errada. Eu bebi e fui dirigir. Não estava 100% e acabei cometendo um acidente, machuquei os outros, ou me matei, né? Acabou por me machucar, ou até mesmo desencarnar. Então, é o mau uso do nosso livre-arbítrio. Para nós espírita, a expressão Deus quis assim não significa aceitar o sofrimento passivelmente, ou cruzar os braços e dizer assim, foi a vontade de Deus. Não. A doutrina espírita ensina que Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, rege o universo através das leis naturais, são as leis naturais, e as suas leis são perfeitas, sendo a principal dela a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Todos nós estamos submetidos a essa lei. É uma lei natural. Lei de causa e efeito. Tudo que você faz, inevitavelmente, volta para você. Toda dor tem uma causa. Não existe um efeito sem uma causa. Eu estou sofrendo, está acontecendo algo na minha vida, assim, assim, assim. Se você não consegue entender, vai no psicólogo, no psiquiatra, marca um atendimento fraterno, vem conversar. Mas em algum deles, ou psicólogo, psiquiatra, ou no atendimento fraterno, o atendente fraterno ele faz a função do espelho para que você consiga se ver, consiga ver a sua vida anteriormente até aqui, e a gente acaba identificando que realmente a causa tem a nossa coparticipação. Ninguém sofre no lugar do outro, ninguém sofre injustamente. Ninguém, absolutamente ninguém. Quando o Emmanuel diz assim, no Evangelho de Emmanuel, né, ele tem a prece do Pai Nosso, e ele diz assim, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos. Porque é legal a gente falar assim, Pai, seja feita a tua vontade. Mas seja feita a tua vontade desde que ela coincida com a minha vontade. E não é bem assim. Olha o que o Emmanuel fala. Seja feita a tua vontade acima dos meus desejos. É a vontade do Pai prevalecendo. A prece, o Pai Nosso, ela nos convida a aproximarmos de Deus. Nós acabamos de fazer ela aqui. Entender Deus como nosso Pai, como o Criador de tudo, de nós e tudo que existe. Ele, o nosso Pai, nós somos herdeiros do universo. Nós somos filho do Criador do universo. E muitas vezes a gente chora e diz, eu não tenho nada. Quanto vale os teus olhos? Você venderia seus 2 olhos hoje por R$1 milhão, R$2 milhões? Você venderia teus olhos? Ninguém vende. Você venderia seu coração por R$1 bilhão hoje? Venderia seu coração? Você ia para um hospital hoje e pode tirar aqui por R$1 bilhão e eu estou vendendo meu coração. Não vende. Nós somos ricos. Quantas pessoas estão na fila de um transplante, de um rim, das córneas, para poder enxergar? Quantas e quantas pessoas estão sofrendo numa cama, têm muito dinheiro, dariam todo o dinheiro que têm para estar no nosso lugar, para poder escovar os dentes sozinha, para poder ir no banheiro e tomar um banho sozinha, fazer as suas necessidades e depois todo o processo de higiene sozinha, sem ter que depender de alguém para te dar um banho. Quanto vale poder tomar um banho sozinho? Não tem preço. Não tem preço. E às vezes a gente fala, Pai, eu não tenho nada. Você não tem nada, você tem um corpo sadio, perfeito. Você entende, o seu intelecto está perfeito. Eu estou falando aqui, vocês estão acompanhando, estão ouvindo, enxergando, raciocinando sobre cada coisa que eu estou dizendo aqui.
pode até estar discordando de algumas, mas estão acompanhando o raciocínio. Então veja como nós somos ricos. E tem gente que tem um monte de dinheiro e não consegue comprar absolutamente nada com esse dinheiro, porque o dinheiro, né, só o dinheiro, não vai nada. Então a prece nos ensina a entrar no estado de consciência interna, dita, sentida dentro do nosso ser, como o próprio Jesus disse. E aqui, ó, é aqui que a gente, na prece, não é aquela coisa decorada. Ah, mas eu não sei fazer uma prece bonita. Mas você não tem que se preocupar com palavras bonitas. Olha como Jesus ensinou a gente a orar. Ele diz assim: tu, porém, quando orares, vai ao teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, te ouvindo. E o Pai que tudo vê em secreto, te recompensará. Mateus capítulo 6. É com as tuas palavras. É você falar assim para ele, fechar a porta do seu quarto, não significa que você tem que entrar num quarto para fazer a prece. É você silenciar sua mente. Você pode estar dentro de um ônibus, indo para o local de trabalho, cercado de mais 40 pessoas. E você entra no seu quarto, você fecha seus olhos, se conecta com o Pai, mesmo junto de um monte de pessoas, mas você se coloca em conexão com o Criador. E ali você fala com Ele do seu jeito, com as suas palavras. Fala: Deus, está doendo. Sabe, Pai, está doendo muito. Hoje eu estou preocupado, Pai. Hoje eu tenho tudo isso para resolver. Olha, vai acontecer isso, eu tenho isso para resolver. Eu tenho que ir no médico, eu estou com medo, porque eu tenho esse exame, e o médico já me assustou. Olha, Pai, eu tenho essa conta para pagar. Olha, Pai, eu vou para aquela... Fala com ele do seu jeito. E Jesus disse: o teu Pai que te ouve em secreto, te recompensará. E aqui, nós vamos entrar agora numa parte, que do capítulo 14 de João, do 1 ao 4. Aqui, muitas vezes, a gente ouve assim também aquela frase, e outros irmãos de outras religiões usam muito essa frase, mas a gente precisa, porque a doutrina espírita, ela nos convida a raciocinar. E quando você pega o livro Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Alcione, tem um trecho, e eu gosto muito. Alcione diz assim: o Evangelho de Jesus, ele precisa ser conhecido, meditado, sentido, vivido. Conhecer o Evangelho, ler o Evangelho de Jesus, ler a Bíblia, ler. Mas só ler não basta, ela disse. Conhecido, meditado. Meditar sobre o que você leu. Meditar sobre todas as passagens do Evangelho de Jesus, todos aqueles encontros. Imagina Jesus diante de Zaqueu, imagina Jesus diante do cego de Jericó. Então, medita sobre aquela cena. Como que Jesus agiu ali? Quando Jesus foi ao encontro dos 10 leprosos. Jesus não se escondeu. Ele não desviou dos leprosos, ele foi de encontro. A gente precisa meditar sobre isso. Tinha uma mulher samaritana que ia buscar água no poço todo dia ao meio-dia para não se encontrar com ninguém, porque ela era mal vista, porque ela havia se casado 5 vezes. Jesus sabia, e ele foi exatamente ao meio-dia para ter um encontro com essa mulher. Ele diz: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Jesus andava com os leprosos, com as prostitutas, com todas as pessoas desesperadas. Ele não veio para selecionar as pessoas com as quais ele ia andar. Não. Ele disse que veio para os doentes e ele caminhou com os doentes. Não só os doentes do corpo, mas os doentes da alma. E cada uma daquelas passagens, aqueles encontros com Jesus, modificava as suas vidas. Então, conhecido, meditar sobre as passagens. Sentido, você precisa sentir aquelas palavras e aqueles ensinamentos de Jesus, sentir ele. E depois Alcione, ela fecha, ela fala, vivido. Então, depois que você conhece, depois que você medita,
Depois que você sente cada uma das passagens, você precisa vivenciar essas passagens. A gente precisa vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, alguns irmãos nossos, como eu disse, às vezes falam assim, sempre que você fizer uma prece, e está no Evangelho, só que a gente precisa, a doutrina do Espírito nos convida a raciocinar sobre tudo, questionar. Toda vez que você for fazer uma prece, você coloque em nome de Jesus no final. E Jesus vai fazer. Tudo que você fizer, em nome de Jesus, lhe será dado. E a gente vai chegar lá. E eu vou ler, olha. É João capítulo 14. E Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Então Jesus está falando assim, olha, vocês não precisam ter medo. Creia no Pai, mas creia no que eu estou te dizendo também. Não tenha medo de fim de mundo, não tenha medo do que as pessoas falam. Vocês não morrem nunca, mesmo que você desencarnar, você não vai morrer, você vai existir para sempre. Né? Para nós, o sofrimento, para o Espiritismo, o sofrimento faz parte da evolução do Espírito. E Jesus continua, na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu mesmo te diria, vou preparar-vos um lugar. Olha como ele... Sabe quando Jesus estava falando isso? Na última ceia. Momento antes dele ser preso. Ele sabia que ele ia ser preso naquela noite. E ele estava falando isso. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou lhes preparar um lugar. E ele continua. E quando eu for preparar um lugar para vocês... virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Ele fala assim, eu jamais vou te abandonar. Aonde eu estiver, vocês também vão estar comigo. E Jesus continua, mesmo vós, ele estava falando para os apóstolos na mesa, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e vós conheceis o caminho. E aqui todos nós, Jesus está falando para nós isso hoje. Ele falou na última ceia, mas vamos imaginar que somos nós hoje na última ceia. Jesus está falando assim, e vós sabeis para onde eu vou, e vós conheceis o caminho. Quem é que levantou a voz naquele momento? Quem era o apóstolo que sempre precisava ver para crer? Quem é que se chama Tomé? Né? Tomé se levanta e diz assim, a dúvida de Tomé, ela é pertinente, e é uma dúvida nossa também, né? Mostra a nossa fragilidade, o nosso medo. E Tomé, tomando posse da palavra, está dizendo o evangelista João, ele diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, e como podemos saber o caminho? Jesus estava falando para ele, olha, eu vou ao Pai, e vocês conhecem o caminho, e vocês vão para lá também, porque eu vou querer vocês sempre perto de mim. Aí Tomé falou, ô louco, Senhor, como é que a gente vai para esse lugar? A gente não sabe onde é não, a gente não sabe, né? É perturbadora, mas faz sentido a questão dele, não faz? Porque Tomé ouviu isso e falou, mas eu não sei onde é. A lógica de Tomé é impecável do ponto de vista humano, né? Que ele queria um caminho, ele queria um mapa. Hoje a gente tem GPS, né? Quando a gente vai para outra cidade, precisa fazer uma entrega, visitar alguém, você coloca no GPS e leva, né? Quando a pessoa te manda o endereço, fala assim, manda a localização para mim que eu vou colocar no GPS. Tomé basicamente falou, Senhor, eu não sei, me dá um endereço para eu pôr aqui no GPS, aqui para mim ir lá para o céu, para onde você está indo, né? Então, sem conhecer o destino, é impossível a gente traçar uma rota. E ele ansiava por direções. Ele queria o quê? Um mapa para o céu. Ele queria que Jesus ensinasse como que ia fazer. E a resposta de Jesus, meus irmãos, a resposta de Jesus é uma das frases mais lindas do Evangelho, na minha opinião. Mais linda. Porque quando ele pede para Jesus um mapa, um caminho para chegar para onde Jesus está indo, Jesus oferece para ele um mapa luminoso,
Porque Jesus, ele mesmo se apresenta como o próprio caminho. Quando Jesus diz essa frase que todos vocês conhecem, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, olha, quando eles perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o caminho para onde tu vai? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus está falando isso, não eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pelo meu evangelho. Jesus está falando, está aí, o mapa está na sua mão, é o evangelho. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho. O caminho é o amor. Não existe um caminho, não vai ter uma curva, você vai ter que fazer pergunta como chega lá. Não, o caminho a gente já sabe, a gente já conhece, é o evangelho. É a prática do amor, é a caridade. É isso que a gente precisa fazer. Então Jesus, ele se coloca como o caminho que nos conduz da perdição para a salvação, dos vícios para a virtude. Ele é o caminho. Olha que é forte isso, né? Da perdição para a salvação. Jesus é o caminho para nós. Ele se apresenta como o Salvador. Dos vícios para as virtudes. Jesus. Porque se você seguir o Evangelho, você não se perde. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aí, lá, eu queria chegar nesse capítulo, nesse versículo aqui, e ele fala assim, João capítulo 14, no item 13, ele diz assim, e tudo, Jesus é que está dizendo isso, mas aí é que a gente precisa interpretar, não podemos interpretar isso de uma forma errônea. Jesus diz assim, e tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, eu o farei. Por isso que a gente usa a expressão sempre no final de uma oração, ou às vezes no final de uma intercessão, de um pedido, diz assim, em nome de Jesus. Que tudo que a gente pedisse em nome dele, seria nos concedido. Então, esse tudo, a gente precisa tomar cuidado. Vamos imaginar, e eu gosto desse exercício, eu já fiz algumas vezes aqui em grupo de estudo, vamos imaginar 2 ladrões na porta do banco. Eles pararam o carro na porta do banco e estão se preparando para entrar, para assaltar o Banco do Brasil aqui. Aí os dois falam assim, vamos fazer uma oração aqui. Pega aqui na minha mão. Bota o revólver aqui do lado. Os dois, um pega na mão do outro, faz o Pai Nosso, faz a oração, e depois fala, em nome de Jesus, esse assalto vai dar certo. A gente vai entrar e vai sair com toda a grana e não vamos tomar nenhum tiro aqui. Você acha que Jesus vai participar de um negócio desse? Porque quando você coloca o nome de Jesus, precisa estar de acordo com o Evangelho de Jesus, de acordo com a envergadura espiritual de Jesus. Você acha que Jesus vai participar de um negócio desse? Ou então aquela pessoa que fala assim, ô Jesus, eu vou fazer uma prece aqui, porque eu queria muito casar com a noiva do fulano, sabe? Eu quero casar com a noiva dele, então eu vou fazer uma prece pedindo e vou colocar em nome de Jesus no final, e Jesus vai... Você acha que Jesus vai participar de um negócio desse? Então esse, colocar o nome de Jesus no final de uma prece, de um pedido nosso, precisa estar de acordo com a envergadura espiritual de Jesus, com aquilo que o Mestre nos ensinou. Não dá para a gente pedir bobagem e colocar o nome de Jesus. Ele não vai participar de um negócio desse. Jesus não participa, não é? A Leila aqui no salão, para quem não consegue, não dá para ouvir fora do microfone, ela está dizendo que a gente não sabe nem pedir. Resumindo o que a Leila disse, a gente não sabe nem pedir. Às vezes a gente pede uma coisa que no fim vai acabar nos fazendo mal, né, Leila? Nem vai nos ajudar.
E a gente vê lá também em Tiago, capítulo 4, no versículo 3, Tiago fala assim, quando estudamos as Escrituras, nós encontramos o exemplo do Tiago. E ele diz assim, e quando pedem, porque às vezes você pede alguma coisa, faz prece, você vem orando vários dias, vários meses, pedindo a mesma coisa para Deus, pedindo a mesma coisa para Jesus, e não recebe. Aí você fala, meu Deus, mas eu estou orando faz tanto tempo, e falar que quando a gente orar com o coração, a gente vai receber. Por que eu não estou recebendo? Olha, e a Leila até chamou a atenção aqui, será que a gente sabe o que está pedindo? Será que o Pai, porque assim, quando a gente pede, nenhuma oração fica sem resposta. É que às vezes Deus não vai dar o que a gente quer, Ele vai dar o que a gente precisa. Às vezes a gente pede para Ele um bolo pronto, e Ele vai mandar a farinha, o fermento, o talher, os ovos, e a gente é que vai ter que fazer o bolo. Ele não vai mandar o bolo pronto. Então, nem sempre a gente vai receber do jeito que a gente pediu, mas nenhuma prece fica sem resposta. E olha o que Tiago diz, e quando pedem e não recebem nada, olha lá, então está orando 1 mês, 2 meses, 2 anos, e não recebe. Ele diz assim, e quando pedem e não recebem nada, é porque pedem por motivos errados, para esbanjarem com seus próprios prazeres. Senhor, eu quero muito ganhar na Mega Sena. E o que você vai fazer com isso? Nossa, vou viajar para o mundo todo. Vou fazer. Não. A Leila ganhar, ela começar a viajar o mundo todo, nós vamos perder uma das coordenadoras do departamento de enxovalzinho e do curso de bebê. Jesus sabe que ela é mais útil aqui do que viajando para o mundo. Então, se ela pedir para ganhar na Mega Sena, ela não vai ganhar. Jesus fala, não, eu conheço o coração dela. Se ela ganhar na Mega Sena, ela está falando que ela vai viajar, então ela não vai ganhar na Mega Sena, ela vai ficar quietinha aqui, né? Então, por isso que, olha só, e quando pedem e não recebem nada, é porque pedem por motivos errados, para esbanjarem com seus próprios prazeres. Nós não estamos aqui a passeio, a gente veio aqui para trabalhar o nosso espírito, para a gente aprender a prática da caridade, mas no exercício da caridade, não mais só na teoria, é sair da teoria, porque a gente poderia dar todas as desculpas do mundo, quando alguém nos convida, vem aqui na frente e fala assim, olha, nós estamos precisando de alimento para a campanha do quilo que nós estamos fazendo, nós estamos precisando de alimento para a cesta básica. Às vezes a gente pode doar 1 quilo, a gente fala, eu não vou doar não, o outro leva. E ninguém vai ficar sabendo, mas você sabe que você pensou. E quando você pensa, você emana isso, e toda a espiritualidade sabe dos nossos pensamentos. Por isso que às vezes a gente não precisa nem orar, nem só pensar, só você pensar. Por isso que é fácil a gente orar em qualquer lugar, inclusive no ônibus, como eu disse. Basta você se conectar com o Pai, e pensar no que você quer falar com Ele. E Ele ouve os nossos pensamentos. Deus, Jesus e todos os espíritos que nos cercam. Os espíritos ruins também, não existem espíritos ruins, os espíritos equivocados, esses que ainda são propensos ao mal, ao engano, esses também leem os nossos pensamentos. Então, se a gente está pensando assim, hoje eu quero ir para o bar e eu vou brigar. Eu vou fazer uma briga porque eu quero hoje brigar. Aqueles que estão do nosso lado, que estão na mesma vibração, na mesma sintonia vibratória, vão fazer o quê? Vão fomentar isso na nossa mente. Vai mesmo, vai lá, briga mesmo, vai, parte para cima. Você tem que ir mesmo, vamos lá, vamos brigar. Vamos mostrar que você é Por quê? A gente abriu os nossos pensamentos. Então, quando você pensa, você cria. E os nossos pensamentos é como se eles tivessem cheiro e cor. Toda a espiritualidade que nos cerca, eles conseguem captar os nossos pensamentos. Por isso que Jesus, a esse respeito, ele diz, orai e vigiai. Orar a Deus e vigiar os nossos pensamentos, não é vigiar a vida dos outros. Bom, nós vamos
chegando no finalzinho, e para a gente encerrar, tinha bastante coisa, mas vamos para a feira também. A gente não pode esquecer dos encontros maravilhosos que Jesus teve enquanto ele estava nos seus 3 anos, né, nessa peregrinação, onde ele, em 3 anos, conseguiu ensinar tudo isso que ele deixou para a gente no seu Evangelho. Encontros maravilhosos, como eu disse aqui, com a mulher samaritana no poço, com a mulher com o fluxo de sangue, com Zaqueu. E com Zaqueu tem todo um simbolismo. Porque Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. Era um judeu que trabalhava cobrando impostos dos judeus para os romanos. Ele era uma pessoa muito rica, mas ele era também muito odiado. E quando chega um momento na vida dele que ele está muito rico, mas ele se sente vazio. Ele tem muito dinheiro, ele tem muitas posses, mas ninguém gosta dele. Ele não é bem-vindo em lugar nenhum, porque ele é um cobrador de impostos. Era uma criatura mal vista. E ele, quando fica sabendo das peregrinações de Jesus, ele começa a ouvir o que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava dizendo, as coisas que Jesus falava, ele se encanta com Jesus. E ele faz o quê? Ele quer ver Jesus de perto. Ele quer conhecer Jesus. E o que ele faz? No Evangelho diz assim, eu vou resumir para ser rápido, que Jesus vinha passando, e Zaqueu era um homem de baixa estatura. Para ele conseguir ver Jesus, se aproximar de Jesus, ele viu uma árvore, um sicômoro. Sicômoro é um tipo de figueira bastante espinhosa, ela tem espinhos no seu tronco. Sicômoro é um tipo de figueira espinhosa. Então, diz o evangelista que quando ele viu que Jesus se aproximava e a multidão cercava Jesus, ele corre adiante da multidão. E aqui já tem toda uma simbologia para nós. Tem toda... Por isso que aqui a gente precisa lembrar de Alcione lá no início. A gente precisa meditar sobre isso. Diz o evangelista que ele correu na frente da multidão. Ou seja, quando ele viu Jesus, ele abandonou a multidão. Ele saiu do meio da multidão. Sabe aquela expressão? Ah, está todo mundo fazendo, eu faço também. Não, ele deixou de fazer. Ele saiu da multidão. Ele foi adiante e ele subiu num sicômoro. Sacrifício. Primeiro, olha, ele se destacou, ele abandonou a multidão. Ele saiu da forma que as pessoas pensavam, ele deixou de pensar como eles. Ele queria fazer algo diferente. Ele sai da multidão e corre na frente. E ele sobe numa árvore de tronco espinhoso. Sacrifício, abnegação. Ele abriu mão de não sentir dor, mas ele queria tanto esse encontro com Jesus, que ele não mediu esforços. E ele sobe na árvore, e quando Jesus se aproxima, Jesus sabia que ele estava lá. O que Jesus disse para ele? Zaqueu, desça daí, porque hoje eu vou jantar na sua casa. O que ele faz? Ele desce de imediato. Então, nesse encontro com Jesus, Zaqueu, esse encontro com Jesus, houve, primeiro de tudo, o arrependimento de Zaqueu. Zaqueu se arrependeu da vida que ele levava, e ele quis mudar a vida dele. E ele faz o quê? Ele sai da multidão, ele corre sozinho na frente. Sacrifício, abriu mão. Ele abriu mão do quê? Ele disse para Jesus, Senhor, todas as pessoas que disserem que eu os prejudiquei, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou devolver tudo o que eles disseram que eu peguei a mais. Reparação. Então, olha, primeiro, sacrifício, arrependimento, reparação. Eu vou devolver o que eu peguei dessas pessoas. E eu vou dar uma parte a mais. Reparação. E por fim, depois daquele encontro, ele passou a seguir Jesus. Então veja, a transformação. E é isso, Jesus veio para isso, para as nossas vidas.
Não basta a gente colocar o nome de Jesus no final de uma prece e achar que isso a gente vai resolver a nossa vida. Não basta a gente se esconder por trás de uma cortina dizendo assim, foi a vontade de Deus, fazer o quê, né? Não, não foi a vontade de Deus. Tem a nossa mão, tem a nossa escolha. Nós é que erramos em determinado momento, fizemos escolhas erradas e as coisas que a gente chama de ruim acabaram por acontecer na nossa vida. Mas Deus não quis assim. Não precisa ser pela dor. A Joana disse que quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Mas não precisa ser pela dor. Poderia ser pelo amor. Então que fique isso de mensagem para os nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Você que está assistindo a palestra, que estava assistindo conosco, não desliga, fica aí, que agora vai entrar o passe virtual. Enquanto a gente faz o passe aqui no salão, vai acontecer o passe aí para você na sua casa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que sente-se confortavelmente na sua cadeira. Se você estiver acamado, procure relaxar. Feche os seus olhos. Permita que eu dirija você. Siga as minhas palavras, acompanhando o passe. Senhor Jesus, eis aqui os nossos irmãos que estão clamando pela sua misericórdia, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre esse irmão enfermo agora, Jesus. Permita que de ti saia virtudes essas, fluidos, benfazejos, fluidos que têm o poder de curar o corpo físico, fluidos esses que podem e vão eliminar tudo aquilo que tem causado dor e sofrimento, eliminar todas as bactérias, todos os vírus que têm causado inflamações e lesões no corpo físico. A tua luz, Jesus, o teu magnetismo, que tem o poder de cortar, de cessar toda a influência espiritual negativa, toda a perseguição espiritual, Jesus, caso esteja acontecendo com esses irmãos, que ela seja cortada nesse instante, que esses irmãos sejam libertos da perseguição espiritual, que esses irmãos enfermos recebam agora, Jesus, um influxo de energia para que eles levantem da cama, para que essa ferida seque, para que esses vírus percam a força de se reproduzir, para que todas as células danificadas elas possam ser restauradas. Que a tua luz, Mestre, o teu magnetismo, faça com que todos os órgãos internos comecem a trabalhar em perfeito sincronismo. Diga amém e graças a Deus.